eu gostaria de apresentar a segunda convidada de hoje, né? Uma, uma senhora jovem, né? Que também tem uma experiência muito interessante e atual também. A Dani Simomura, né? Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, né? E não só conhecer, mas conviver por um tempo, né? Profissionalmente, desenvolvendo o trabalho que ela estava começando na época, né? E durante esse treinamento eu fiquei cutucando, né, sobre o casamento, né? Então, gostaria que a Dani se apresentasse e fizesse a sua, a sua história passada para as pessoas conseguirem aproveitar coisas interessantes, né? Para você que é jovem, né? Então, é uma forma diferente. Fique à vontade, Dani. Obrigado por É, aceitar meu convite. primeiramente, reverendo, queria agradecer ao senhor, né, pelo convite. Eu brincava com meu marido assim, olha, o reverendo está fazendo um monte de live. Se ele não me convidar para fazer nenhuma, ele vai ver, eu vou até sentando atrás dele. E ele dava risada. Aí quando o senhor me ligou me convidando, eu falei, olha como o meu sonem é forte, ele me convidou. Aí ele falou, nossa, é verdade, hein, seu sonem é forte. É, E aí, o que eu queria compartilhar com as pessoas é que a minha história é diferente, né, da Creuza. Eu conheci o senhor depois, eu já estava separada. Quando o senhor me convidou, eu fiz um estudo de tudo que eu passei, né, para entender qual foi o meu processo. Eu me separei em 2012, maio de 2012, e me outorguei em agosto de 2013. E aí, quando eu me outorguei, eu entrei na igreja e todo mundo falava muito do reverendo. O reverendo Sakamoto se aposentou, ele tem livros maravilhosos, tal. E eu, né, naquela sede de aprender, falei, quero ler. Aí eu li, o primeiro livro foi do casamento. Aí eu comecei a ler o livro, nossa, várias fichas me caindo assim, até doía, sabe? Mas aí eu falei, puxa, já me separei, né? Agora não tem mais jeito. E aí eu queria tanto conhecer o senhor, mas tanto. Eu mandei um e-mail para o senhor agradecendo do livro. Nem sabia se o senhor ia me responder. Falei, nem vai me responder. No dia seguinte o senhor me ligou, eu comemorava, feliz. E aí eu comecei a fazer a mentoria com o senhor, né? E foram muitos aprendizados, assim, o grande aprendizado que eu tive no livro foi sobre a felicidade no casamento. Muitas pessoas acham que o casamento a gente casa para ser feliz, mas na verdade a gente casa para fazer o próximo feliz. E quando eu quis me separar, eu acho que eu não pensei no meu marido, eu não pensei nos meus filhos, eu não pensei nos meus pais que tinham o meu marido como filho. Então, assim, eu só pensei em mim, eu fui extremamente egoísta. E aquilo, quando o senhor me falou no livro, assim, caiu como uma faca no meu coração. Eu falei, puxa vida, eu não pensei em nada disso. Mas eu falava para o senhor, agora já foi, não tem mais jeito, eu sou divorciada no papel, não tem mais jeito. E aí, né, e caiu muitas fichas. E teve uma das orientações que o senhor deu, que o senhor misturava meio a mentoria pessoal com a profissional, né? Porque a gente é uma pessoa só, não tem a Dani sim. pessoa física e jurídica, o que eu sou na física eu tenho que ser na jurídica e vice-versa. Que o senhor falou assim, coloque 20 características do seu ex-marido. Aí eu falei, não, É. não dá, não tem 20 características. Não vai, você vai fazer. E eu era muito obediente. Se o senhor falasse para mim, fique em pé na frente da igreja 10 minutos em frente ao altar, eu ficava. Mesmo que eu não compreendesse, eu obedecia. Então, eu acho que isso era uma das coisas muito positivas minha, é a obediência. Então, eu cheguei em casa, aí eu fiz assim, escrevi. Nossa, foram 20 características muito rápidas. Falei, nossa, não é possível que esse homem tem tantas características boas assim, deve estar errado. E aí eu comecei a enxergar o meu ex-marido com outros E, olhos. Comecei a ter a gratidão por ele ter me dado dois filhos. Comecei a ter gratidão pela vida, porque ao contrário da Cleusa, eu conheci meu marido, eu tinha 17 anos, eu era jovem também, mas foi amor à primeira vista. A gente se cruzou na catraca de uma academia e desde então a gente começou a namorar e a gente se via todos os dias. E eu lembro que minha mãe falava assim: você vai enjoar desse moço. Você vai enjoar desse moço. Eu, mãe, não vou enjoar desse moço. E depois de 4 anos eu casei e era todos os dias, assim, eu e ele, juntos, assim, né? A gente foi um encontro de almas. E quando o casamento acabou, ninguém entendia. Por que acabou? Porque eu acho que
o que acabou foi o respeito entre a gente, sabe? Né? Aquele casamento materialista. Então, eu tenho razão, você tem razão, ninguém quer saber. Então, acabou por causa disso. E quando entrou a espiritualidade no casamento, em mim, né? Que, na verdade, a mudança Sim. tinha que ser minha, não dele, porque eu reclamava dele. Mas a mudança tinha que ser minha, né? Porque se eu estava infeliz, eu que Sim, precisava mudar. E exatamente. aí eu entendi isso, aí foi o ponto vital. Então a gente ficou separado, a gente brinca que a gente ficou de férias 4 anos. Exatamente. A gente ficou 4 anos e em maio, depois de 4 anos, a gente voltou. E foi uma coisa natural. Assim, eu lembro que a gente estava ficando muito próximo, porque meu filho tinha ido morar no interior de São Paulo, então a gente viajava muito, né, para ver o Enzo, para ver escola tal. E teve uma vez que o senhor falou assim: entrega nas mãos de Deus, porque eu reativa, falar, eu não quero, eu não vou, não sei o quê. Aí eu lembro que eu fui no altar, lá no solo sagrado, eu falei assim: Deus, eu entrego nas suas mãos isso que está acontecendo, porque eu não quero, mas parece que tem alguém que quer. E aí eu entreguei e a gente voltou normalmente. Tanto é que quando eu falei para meus pais que eu já estava começando a namorar, todo mundo queria saber quem era, quem é esse cara, porque você nunca apresentou ninguém. E quando eu falei que era o meu ex-marido, nossa, foi uma festa da família inteira, dos amigos, do meu filho, da minha filha. Então, assim, foi uma alegria, assim, muita gente torcia pra gente, porque mesmo a gente não sendo, assim, tendo os nossos conflitos, as pessoas se miravam na gente como exemplo, né? Então, assim, foi uma felicidade muito grande e eu sempre brinco, assim, que esse livro é um livro que todo mundo deveria ler. Assim, são coisas simples, básicas, que a gente não enxerga, né? Porque a gente tem o nosso ego, né? Eu brinco que aqui em casa Sim. somos em 4. E os 4 são egos lá em cima. Então, se não tivesse entrado a espiritualidade aqui na nossa casa, a gente não estaria vivendo uma relação diferente. Eu brinco que a gente viveu um casamento da era da noite e agora a gente vive um casamento da era do Todo dia. dia. As mesmas conflitos que a gente tinha no passado, a gente tem agora. Só que a gente vê com outros olhos, um fica num canto, outro fica lá, depois conversa, um cede de um lado, outro cede do outro. Então a gente tem essa conversa. Então, assim, enfim, é muito gratificante o que eu estou vivendo. Assim, eu digo que é um milagre. Realmente é um milagre a gente ter voltado. E eu acho que, concordo com o senhor falou, que a gente tem uma missão ainda a cumprir. A gente tem um propósito junto, né? Nós temos a criação dos nossos filhos, assim. A minha filha, ela tinha um propósito, ela queria entrar na faculdade, na GV, ela ficou 2 anos tentando e ela conseguiu, ela está feliz, então a gente está apoiando. O meu filho tem um sonho de ser um atleta de judô, então a gente apoia, então a gente tem esse propósito da família muito forte com a gente, né? Então, assim, eu acho que é isso que nos une. Então, quando eu lembro que quando as pessoas falavam assim para mim, ah, você vai desmanchar a família, eu achava meio bobo, né? Porque quando a gente é muito jovem, a gente acha que é coisa de vó, sabe? Ah, lá vem a avó falar aquilo. Mas é muito assim, hoje eu vejo a importância, quando eu vejo alguém falar, ah, vai separar, eu falo, olha, se tiver uma chance, tenta. Porque a destruição do lar é tão grande, com as pessoas ao redor é tão grande, que não sei se vale a pena. Eu acho que você tem que pensar. Então, eu sempre assim, eu acabo encontrando pessoas que se divorciam. E eu sempre conto da minha história. Eu falo que eu tive férias de 4 anos e hoje eu sou apaixonada pelo meu marido, como era quando eu tinha 17 anos. Né? Assim, eu Poxa, tenho um frio na barriga que nem quando eu tinha 17 anos. Eu tenho ciúmes dele como eu tinha quando eu tinha 17 anos. Eu pego no pé dele como eu tive 17 anos. Então, assim, é uma coisa assim, que aquela raiva que eu tinha quando eu me divorciei se transformou no amor que eu tinha com 17 anos. Então eu falo, realmente é um milagre. Não tem outra explicação. na sua opinião, valeu a pena retomar um casamento que você ficou de férias 4 anos? Valeu a Valeu, pena? valeu. É outro casamento, Não, Reverendo. não É só para outro. você, como a sua família também, seus Por filhos, né, principalmente, todos, né? para todos. Eu acho assim que é uma experiência única. Eu brinco que pro meu marido que a gente está vivendo uma segunda fase e que é uma experiência única para nós. E até ele, eu acho assim, ele não é messiânico como eu, mas ele entende. Outro dia eu estava lendo o livro do Senhor do Casamento, né, que eu estava estudando, eu comecei a ler umas coisas, e ele falou, nossa, faz muito sentido. Então, assim, ele também tem o mesmo entendimento. Ele não fala assim, ah, isso daí é coisa boba, sabe?
mesmo ele não sendo ao messiânico, ele sim. tem o mesmo entendimento que eu. Então, acho assim, é Agora, muito uma gostoso. curiosa. Oi? E o seu marido? E o seu marido ficou muito feliz? Não, eu acho que foi ele que ficou bem feliz. Hein? Ele ficou muito feliz. Mas será que ele até hoje pensa, puxa, que esse, esse retorno, né? Como é que foi, né? Ele fala assim, ó, ele é muito bonitinho, ele falou assim, ainda bem que eu te esperei, né? Ele fala assim, todo mundo acha, né? Meu marido é lutador, né? Ele é judoca, todo, né, grandão, e ele todo dia ele fala, às vezes assim, ele fala à noite pra mim, ainda bem que eu te esperei, né? Então assim, ele tem muita convicção disso, né? Assim, ele, mesmo quando a gente separou, ele falava assim que ele não queria arranjar outra mulher e que ele ia esperar o tempo certo. E foi realmente isso que aconteceu, de ambas as partes. E a gente voltou muito diferente, reverendo. A gente voltou assim, somos duas novas pessoas, outra Dani, outro Max, e assim, e eu acho que a gente pode passar uma educação até melhor para os nossos filhos, sabe assim? Sem Com a dúvida. espiritualidade na frente. Na hora que tem um conflito, a gente fala, calma, não é assim. A gente tem, não Isso. sei, parece que a gente. Sabe quando você está cego e aí você coloca um óculos e você começa a enxergar? É isso que a gente vive. E assim, agora, nessa pandemia, por exemplo, eu sei que tem muitos casais que entram em conflitos. É normal. É, Até está eu, acontecendo. até eu que vivo um casamento quase paradisíaco, eu vivi o conflito no começo. Por quê? A minha filha pegou o Covid no começo. Então a casa ficou daquele jeito. Então não tinha ninguém para ajudar. Então eu coloquei cada um para fazer uma função. Só que eu estava tão irritada com aquilo que eu fiquei nervosa. Então, em vez de pedir com carinho, eu já pedia gritando. Eu falei, não, calma, Daniela, não é assim. Aí comecei a ler, ouvir os cultos durante o dia. Então aí começou a vir uma paz, né? Aí eu lembrei daquele negócio que o senhor falou do nó do bambu. Falei pro meu marido, É, nossa, o nosso nó do bambu vai fortalecer, você vai ver. Sua academia que está fechada, você está preocupado, vai isso. prosperar, a gente vai prosperar, nós temos que, se a gente acredita em Deus, se a gente tem fé, você vai ver. E a academia dele está sofrendo uma transformação que vai voltar muito melhor do que era antes. Sabe Ah, aquele. é? É, foi engraçado que eu vi ele 2 dias olhando para o nada, assim, né? E quando ele olha para o nada, eu sei que ele está bem preocupado. A filha doente, a academia fechada, né? Se o nossa fonte de renda. Eu sem trabalhar porque eu não podia sair de casa. Então, graças a Deus, a gente tinha feito uma reserva, né? Assim, que a gente sempre faz, a gente sempre conversa. E eu falei para ele: você vai ver, sua academia, ela vai passar por você que ela vai se renovar. E ela está se renovando para abrir de uma maneira diferente. Então, assim, eu estou muito feliz. Antigamente, reverendo, se a gente fosse se ajudar no trabalho, sabe, um dar conselho para o outro, ninguém queria ouvir, porque aí eu sei mais que você sabe mais, sabe assim? A gente tinha esse É. gá. Agora não, a gente conversa, eu falo para ele as minhas ideias, ele dá as minhas ideias no meu trabalho, ele fala, ah, não, faz por aí, faz por aqui. Então, assim, né, a gente se ouve. Teve outro dia, ele falou assim, eu ensino as coisas para ele, e depois ele se vira contra mim, né? Ele me falou uma coisa, eu falei assim, até parece. Ele falou, lembra da lei da ordem? Você não está respeitando a lei da ordem aqui em casa. O marido é que fala e a mulher ouve. Você está debatendo uma coisa comigo. Aí eu falei, gente, eu estou ensinando ele a me dar bronca. Então, ele entendeu a lei da ordem, né? Eu falei, não podemos colocar os nossos filhos na nossa frente, sempre a gente que tem que ser o primeiro. E assim, eu sempre tenho que te respeitar, porque você é na família, você é o primeiro. Ele estava me dando um conselho, eu acho que aquele dia estava meio azedo, eu falei assim, ah, tá bom, você se acha. Ele, olha a lei da ordem, a lei da natureza. Então, assim, eu falo as coisas para ele, e então ele entende também. Então, a gente tem muito forte essa troca nossa. Então, Dani, você que viveu a experiência da separação, experiência do retorno, né? O que você conclui de tudo isso? Por exemplo, o casamento, no casamento, dá para ser feliz? Dá, reverendo. Dá. Deu uma coisa que eu Explica li no por quê. livro, que assim, o casamento, quando você casa com uma pessoa, ele é seu maior aprimoramento. E o aprimoramento é para a gente Isso aí. ser uma pessoa melhor. Então eu chamo meu marido de Isso. aprimoramento. Então o apelido dele aqui em casa é aprimoramento. Quando ele me irrita, para eu não ficar bravo, eu chamo ele de aprimoramento. Porque é ele que vai me fazer ser uma pessoa melhor, né?
Então, a gente brinca, e aí eu chamo ele de aprimoramento. Então, eu acho assim, se a gente foge dos nossos aprimoramentos, a gente foge de ser uma pessoa melhor. É que nem quando a gente Sim, encontra um cliente chato, que é grosso, e você fala, eu não vou atender esse homem, não sei o que, vai aparecer outro cliente chato que vai te fazer aprimorar, e assim vai. Então, quando teve esse encontro entre eu e ele, que eu acredito ser um encontro de almas, eu acho que a gente se encontrou por algum motivo, né? A gente tem filhos bonitos, filhos saudáveis, filhos que alcançaram os seus objetivos, filhos que veem exemplo da gente, sabe? Que olha os pais e falam, quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. Então a gente tem que, né, assim, a gente tem que se puxar, né? Eu falo para ele. viu, Dani? Ah, Uma coisa interessante, você está confirmando, né? Sabe que o casamento é a mão de Deus, viu? eu sei. E eu já. Então, na verdade, É, ele deixa tudo traçado, né? E sim. ele vai monitorando toda a nossa vida, no casamento, no trabalho e tal. Então, de repente, a gente dá uma fugidinha, como você deu uma fugidinha agora, É, né? E de repente volta, né? Por alguma razão, acaba voltando. E realmente dá para confirmar que existe uma missão espiritual no casamento, tanto de um como do outro, né? Então, graças a Deus você descobriu na época, né? O seu marido também entendeu e descobriu essa nova fase, né? E está muito feliz, né? tá Esse é o muito ponto feliz. mais importante, né? Meus Que eu filhos estão queria, felizes. aproveitando a sua experiência, né? E incentivar as pessoas que têm um casamento morno, né? Ou então um casamento que está faz de conta que está tudo bem, né? Uhum. Ouvindo você, ouvindo a Cleusa, a verdade é possível estar bem, estar feliz, né? O Sim, que é que você acha? possível, é possível. Imagina, hoje o meu marido está dando aula online lá na academia dele, que está fechada. Então, ele dá aula online. Ele voltou correndo, desesperado para não perder a live às 9. Quando que ele faria isso no passado? Ele ia esquecer. Eu falar, ele lembra que eu te avisei? Ele não ia lembrar. Então, ele também tem esses cuidados, assim, que é um defeito dele de pouca memória, de não fazer uma coisa que vai me desagradar. Ele chegou aqui, pensei, falei, nossa, que você tá tão apressado assim. Ele, eu tô mais ansioso que você. Ele falou, eu tô mais ansioso que você. Então é Prova que ele muito. está prova que ele está fazendo você feliz também. Então é uma Então, troca. É uma né? troca. Assim, os dois chegaram num nível assim que os dois têm esse entendimento. Então, assim, eu até falo, eu sou muito feliz, assim, de verdade, de coração. Bom, Dani, eu fiquei muito feliz com o seu depoimento, feliz com o depoimento da Cleusa, né? E como live ele tem horário para terminar, né, eu gostaria que você já aproveitasse e se tiver alguma coisa para falar, pode, e depois já despedir do grupo, né? Ah, eu acho que é isso, né? Se você tem um relacionamento, não desista do seu relacionamento, porque uma coisa que minha mãe falava é verdade, que eu fazia aquele olhinho do emoji, sabe, olhando para cima, quando minha mãe falava Sim. que todo relacionamento é igual e realmente é igual. Se você não melhorar você mesmo, você não vai arranjar uma pessoa melhor. Então, não coloque a culpa no outro, tente achar dentro de você. Leiam o livro do Reverendo Sakamoto, assim, que é um livro leve que você lê em minutos. Eu falo assim que toda amiga minha que não tem relacionamento, eu vou comprar e vou dar. E que quiser separar, eu vou dar. Porque aí ela decide se ela quer casar, se ela quer separar. Porque, assim, são coisas pontuais, práticas e que dão certo. Ok, Tá, Dani. Obrigado tá bom? pela propaganda que você Obrigada. faz aí, né? Ah, eu sou sua fã, reverendo. Eu brinco com meu marido. O reverendo é meu pai espiritual. O senhor tem a mesma idade que meu pai genético. E eu falo assim que é um prazer um dia ter recebido a ligação do senhor através de um e-mail que eu nunca imaginei que o senhor ia me responder. Ok, Dani. Então, pode Obrigada, viu? despedir. Obrigada a todos e Bom, espero que a gente tenha plantado pelo menos uma sementinha. Já está ótimo para mim. já vai começar a germinar essa semente. É, Então, é queria assim também que. agradecer a Muito participação de obrigada. todos, né? Paciência de ouvir até agora. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Tá bom? reverendo. Tchau. Deixa eu